Olá, tudo bem? Tudo tranquilo na santa paz do nosso Senhor Jesus? É um privilégio estar aqui com vocês hoje para mais este vídeo e queremos falar sobre o que havíamos prometido, relacionamento pais e filhos, sempre baseado na palavra de Deus. Então eu convido vocês para lerem juntamente comigo no livro de Efésios, no 6º capítulo, os 4 primeiros versículos, que nos diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Amém? Bom, a gente sabe que desde o início dos tempos, desde o princípio da humanidade, relacionamentos entre pais e filhos sempre foi difícil. Nunca foi fácil os pais fazerem com que os seus filhos entendam o seu ponto de vista, porque os filhos sempre têm a sua própria opinião. Mas baseado na palavra de Deus, eu quero, neste momento, estar falando com vocês a respeito disso. Né? O primeiro versículo nos fala de filhos, obedecei a vossos pais. Então eu me dirijo aqui um pouco aos jovens, principalmente aos adolescentes, que eles têm que entender uma coisa, que é através da educação dos pais, que é através da orientação dos pais, porque os pais vão ensinar a eles, principalmente o pai, algo que ele já viveu, algo pelo qual ele já passou. Então, ele tem já uma bagagem para poder ensinar os filhos. E a única coisa que ele pede é que os filhos obedeçam e que entendam que esse é o propósito dele, fazer com que o filho não passe pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas dores que ele passou. Isso é muito importante. É muito importante porque os pais precisam entender também o ponto de vista dos filhos. Porque quando um pai se prepara para educar o filho, ele não pode dizer, faça o que eu estou mandando, mas não faça o que eu estou fazendo. O pai tem que ser exemplo. Não importa se ele é um homem cristão, se ele é um homem religioso, se ele é um homem de qualquer naturalidade, assim, digamos, religiosa. Mas ele tem que ser exemplo para os filhos, porque quando ele é exemplo para os filhos, ele não provoca a ira dos filhos. Porque muitas vezes os filhos querem fazer algo e o pai o repreende, mas o pai não dá o exemplo. É importante que o pai e a mãe sempre tenham uma coisa em mente, que eles têm que educar os filhos, que eles têm que orientar os filhos, que eles têm que fazer com que os filhos sejam encaminhados na vida. Sempre, olha, o pai e a mãe têm o direito de saber o que seus filhos assistem na internet. Não só o direito, mas a obrigação. Assim como os filhos têm a obrigação de mostrar seu celular para os pais, para que os pais saibam o que eles estão assistindo. Mesmo que o teu filho diga para ti assim, não, mas e a minha privacidade? Aí você pode usar a inteligência de pai, de mãe e perguntar para ele, mas quem te deu o celular? Mas quem te deu a cama que tu dorme? Quem te dá o alimento que tu come? A quem pertence a casa onde tu mora? Para que os filhos possam entender que eles, na condição de filhos, estão sendo preparados para o futuro. Então, certamente, o pai e a mãe que sabem o que o filho está fazendo, aonde foi, com quem foi, a que horas vem, é uma obrigação do pai e da mãe saberem isso. E é obrigação do filho e da filha dizer aos pais aonde vão.
para que haja um relacionamento harmonioso dentro do lar, tem que principalmente haver um entendimento, em que todos temos um papel. O filho tem o papel de filho e deve permanecer nele enquanto morar na casa dos pais. Os pais têm a obrigação de saber o seu papel de orientador, de mestre, porque é fácil a gente entender, no sentido cristão, o que Deus quer, o que Deus almeja, o que Deus deseja para cada família. Porque a família foi a primeira instituição de Deus. E a grande instituição de Deus é a família. Não existe um país onde o povo é feliz se não houver famílias estruturadas. Então, amados, eu quero dizer para vocês isso, que aconteça o que acontecer, tem que haver a disciplina, tem que haver tanto do pai quanto da mãe. Como eu disse antes, nós não podemos provocar a ira dos nossos filhos, porque se nós não dermos exemplo. Amados, existe uma coisa que Deus deixou bem definido na família. A família é feita por um homem, uma mulher e os filhos que Deus lhes deu. O homem é o cabeça do lar. Por isso, o homem tem 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca, para orientar o filho, para ouvir os queixumes da família e para observar o que está acontecendo à sua volta. Com quem sua esposa se relaciona, com quem os filhos se relacionam. Tudo é interessante. E a mulher partiu do pescoço para baixo, mas a mulher tem 2 mãos para encaminhar os filhos, para orientar, aliás, e 2 pés para encaminhar os filhos. É meio complicado, às vezes, a gente falar sobre isso nesses tempos modernos, em que as pessoas não aceitam muito, né? Dizem que cada um tem sua parcela, cada um diz... Mas não, a família constituída por Deus, ela é constituída por uma autoridade, que é o homem acompanhado de sua esposa. Os 2 juntos decidem como vão administrar a sua família. Então, amados, nessas rápidas palavras eu quis demonstrar a vocês que pode haver um relacionamento harmonioso entre pais e filhos, desde que cada um coloque-se no seu lugar. Se você orientar seu filho desde novo, como ele deve proceder, ele não vai ser uma pessoa infeliz no futuro. Porque ele vai saber que no futuro ele vai ter um chefe, ele vai ter autoridade, ele vai ter alguém que o comanda. Mas como ele foi uma pessoa obediente, e aqui eu falo tanto para o menino quanto para a menina, como eles foram pessoas obedientes, eles serão pessoas felizes na vida. E os pais terão orgulho de seus filhos. Administrem bem as suas casas. Administrem bem o seu lar. Pois Deus, no futuro, quando o Senhor voltar, Ele vai requerer de você, pai. Ele vai querer saber o que tu fez com a família que eu te dei. É muito forte, mas é muito importante. Eu não posso chegar aqui e falar para vocês coisas que só vão encher o ego, que só vão satisfazer aquilo que os ouvidos querem ouvir. Não, eu estou falando da palavra de Deus, da orientação de Deus. Amém, amados? Fico feliz e no próximo vídeo, ainda não tenho um tema, Deus ainda não me deu um tema para falar com vocês, mas durante a semana eu vou estar postando uma chamada para falar do assunto de que vai ser tratado. Amém? Aí onde você está neste momento, pode fechar seus olhos. Se não puder, mentalize, pensa em Deus. Se puder, erga sua mão direita comigo e nós vamos estar falando com Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós chegamos na Tua presença para colocar, Senhor, essas famílias, para colocar, Senhor, este homem, esta mulher e esses filhos, Senhor, que estão assistindo esse vídeo. Meu Deus amado, eu te peço que Tu abençoe, que Tu oriente, que Tu dê a Tua proteção a esta família. E que em nome de Jesus,
Possa haver, Senhor, um entendimento, possa haver paz, possa haver harmonia nesta família. E por que não a prosperidade, Senhor? Porque a prosperidade, ela vem em sequência de tudo que estiver acontecendo de bom. Então, Senhor, toma conta desta família, abençoa eles, guarda-os, protege-os, em nome de Jesus.